Paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2024, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo gravar mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da leitura diária da lição 1, a lição 1 que tem o tema A Origem da Igreja, o primeiro trimestre de 2024, que tem como tema o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, né? Quero mais uma vez desejar a todos vocês um feliz ano novo, que Deus possa abençoar cada um de vocês e realizar o desejo dos vossos corações, né? A gente sabe que o ano novo chegou e agora são novas perspectivas e que o evangelho de Cristo cada vez mais avance, né, naqueles países e naquelas pessoas que precisam de um socorro dele, que ele é o único que pode nos socorrer. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados e é o único que nos dá o direito à eternidade e escreve nosso nome no livro da vida. Amém? Nossa leitura de Deus se encontra, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Mas vamos ler a partir do versículo 28 até o versículo 30, que diz assim: Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja que Paulo está dizendo aos ministros, né, para olhar por eles e por todo o rebanho. Porque quem constituiu ele, né, para apacentar a igreja foi quem? O Espírito Santo, do qual Cristo resgatou com seu próprio sangue. Verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Veja que Jesus já nos tinha alertado a respeito dos falsos profetas. E Paulo ratifica aquilo que Jesus falou, né? Que depois da partida de Paulo surgiria, né, se levantaria no meio do próprio rebanho homens, né, que iam falar coisas perversas para atrair o rebanho após si. E é o que tem acontecido hoje. E se levantado muitos homens aí, falando coisas que não convêm, coisas que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, e muita gente está indo após eles, né, achando que eles são homens de Deus. Mas Paulo já alertava a igreja sobre isso. Primeiramente Jesus alertou e Paulo, né, na sequência também faz o mesmo alerta. Porque aqui no capítulo 20, a partir do versículo 17, Paulo dá um discurso aos anciões da igreja de Éfeso. Ele estava indo para Roma, né? E ele chamou todos os anciões de lá e fez um discurso para eles, alertando a eles a respeito do que iria acontecer após a partida dele. Iam se levantar muitos homens falando coisas perversas e atraindo o rebanho após ele, e pedindo a eles que eles cuidassem deles mesmos e do rebanho, do qual o Espírito Santo colocou eles para apacentar. E hoje a gente está vendo aí como está o Evangelho, sendo denegrido de várias formas por pessoas irresponsáveis, que não tem nada de Deus, falando coisas que Deus não mandou, né, se dizendo profeta, mas não são. São somente homens mentirosos que estão atraindo o rebanho após si, para lucrar com o rebanho, não querendo salvar as almas, mas sim lucrar com o rebanho. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: Olhai por todo o rebanho, né, que nenhuma deles se desvie, nem seja arrebatado pelas feras como presa, né? Porque é isso que Deus quer. É isso que Jesus quer, que os pastores olhem por todo o rebanho, para não deixar que eles sejam presas, né? Que não sejam arrebatadas como presas por feras. Porque tem que está aí no mundo hoje são feras, só querendo, né, prender as igrejas, prender o rebanho, né, atrair o rebanho após si, para ter lucro com o rebanho, não preocupado com a salvação do rebanho, mas só para ter lucro com o rebanho. Que nenhum deles se perca,
nem aborte, por causa de sua negligência, né? Os pastores não devem ser negligentes, eles têm que estar atentos, porque os falsos profetas estão aí, entrando nas igrejas e levando muita gente após si, né? Profetizando só coisas que Deus não mandou. Eles precisam desempenhar, os pastores precisam desempenhar todas as funções do pastoril, conduzir as ovelhas de Cristo aos pastos verdejantes, alimentá-las, fazer o que puderem para curar aquelas que estão doentes e não têm apetite. Tá vendo? Os pastores devem fazer isso, fazer o que puderem pelo rebanho e curar aquelas que estão doentes, aquelas que estão desanimadas, estão tristes em suas casas, que não têm mais o apetite, não têm o desejo, nem têm a vontade de vir para a igreja. É isso que os pastores devem fazer. E estar atento, né, quando chegar um lobo, quando chegar um falso profeta dentro da igreja. E aqueles que ficaram, se entristeceram, se desanimaram, ele tem que fazer de tudo para trazê-las de volta, para resgatá-las. E é isso que Paulo, né, e que Jesus quer de todo aquele que está à frente de um rebanho. Alimentá-las com a doutrina saudável, com uma disciplina evangélica agradável. Cuidar para que nada falte do que é necessário, a fim de que sejam bem nutridas para a vida eterna. Tem que nutrir o rebanho com a doutrina, né, evangélica e uma disciplina agradável, para deixar eles bem nutridos para a vida eterna. E hoje muitos não estão fazendo isso. Não estão nutrindo o rebanho da forma que deve ser nutrida. E o rebanho é nutrido através de quê? Da doutrina. E uma doutrina evangélica, do evangelho genuíno. Não um evangelho de conformidade, mas um evangelho genuíno. Um evangelho que faz com que aquele que ouça a palavra seja impactado pela palavra, né? E ele seja o quê? Impulsionado a renunciar a ele mesmo e viver de acordo com a palavra de Deus. Porque Jesus mesmo disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, pegar a cruz de cada dia e seguir a Jesus é o que? É renúncia. É deixar de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Mas hoje não está sendo pregado esse evangelho genuíno de renúncia. Está sendo pregado só um evangelho de conformidade. Só um evangelho de bênção. Um evangelho do vinde como está e ficar como chegaste, que Jesus vai te abençoar. Mas Jesus não abençoa quem anda errado. Jesus só abençoa quem anda certo. Quem anda e vive pela palavra. E é isso que os pastores devem fazer. Por isso que Paulo vai dizer, no início do versículo 28, olhai por vós mesmo e por todo o rebanho, do qual, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Se ele foi colocado na frente de um rebanho pelo Espírito Santo, ele tem que olhar por esse rebanho, cuidar desse rebanho, proteger esse rebanho como Paulo fazia. E não deixar o rebanho a mercê. Porque se deixar o rebanho a mercê, os homens, os falsos profetas entrarão e falarão coisas perversas que vai trair o rebanho. E ele não pode deixar que o rebanho seja atraído por coisas que não é Deus que está falando. E isso tem acontecido muito. Por isso que ele diz, olhai por vós e por todo o rebanho. Aí diz mais, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, porque é a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem resgatou? Jesus. Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário para resgatar a igreja. O preço que o pecado exigia era um preço de sangue. E quem fez esse sacrifício, que derramou aquele sangue, foi quem? Foi Jesus. Então a igreja é dele. Se o Espírito Santo lhe colocou um pastor, né, à frente de uma igreja, ele tem que cuidar dela diligentemente. Porque a igreja é de Cristo. E ele está ali na frente cuidando do rebanho de Cristo. Que nós possamos estar orando para aqueles que estiverem à frente da obra de Deus, faça com amor, com carinho, com diligência, com prudência e atento. Porque no nosso meio atualmente tem muito falso profeta. Muita gente se dizendo de Deus, mas na verdade não é.
são pessoas que só querem lucrar com o rebanho. E nós temos que ter cuidado com isso. Amém?